Shalom, 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 bom dia. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã, por mais um tempo na presença do Senhor. Como que vocês estão? Eu desejo que vocês estejam todos bem. Para a honra e glória do nome do Senhor. Nosso dia será abençoado, transbordante, sacudido da presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso dia. Abençoe a nossa família, os nossos negócios. Eu peço ao Senhor que abençoe todos nós e tudo aquilo que nós recebemos dele como bênçãos. Amém? Aleluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Rosângela. Bom dia. Shalom, Marley, Evani, Dayana, Terezinha, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos receber a palavra de Deus de Salmo 113. Mas antes nós temos um versículo para receber do Senhor, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Se você está com a sua Bíblia, abre ela para a gente ler junto. 2 Tessalonicenses. Como que vocês estão? Como que vocês passaram? Quem que está conseguindo acordar na madrugada? Madrugada poderosa, cheia de cura, libertação, guerra de alto nível de batalha espiritual. Muitas pessoas estão sendo libertas de cativeiros da área sexual, de cativeiros de muitas áreas da vida. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim para nós. Por isso... Será que eu tô lendo certo, gente? É segunda, não é primeiro. Eu tô em 1 Tessalonicenses. É segunda. Diz assim. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Então, que o Senhor venha dirigir o coração de vocês, está dizendo a palavra. Que o Senhor dirija o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. É o que nós estamos buscando. É o que nós estamos buscando todos os dias viver. A esperança, a perseverança, conhecer cada dia mais quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer cada dia mais o nosso Deus. Por quê? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós somos fortes, mais nós nos fortalecemos, mais corajosos nós somos. Amém? É sobre isso. É ter esse tempo de comunhão, esse tempo de intimidade, esse relacionamento com Deus, para que o Senhor venha dirigir o nosso coração e não as nossas emoções e nem as coisas desse mundo, tá bom? Shalom Ju, Shalom Joselma, que tudo esteja em perfeita ordem sobre a vida de todos vocês em nome de Jesus. Como eu disse, nós temos vivido um tempo justo em todas as áreas, né? De alinhamento, de posicionamento, de revelação da verdade, como uma faca, né? Como uma espada de dois gumes que corta dos dois lados. Ela está entrando em nós, ela está entrando e saindo, ela está nos transformando por dentro e por fora, nos chamando para um alinhamento verdadeiro, nos chamando para viver o verdadeiro evangelho e parar de ficar vivendo o raso. Não é hora mais de viver o raso, é hora de ir para o profundo, é hora de verdadeiramente viver a palavra e se desgarrar das coisas que o diabo traz como engano para a nossa vida, para nos manter amarrados em determinados cativeiros, seja qual for, tá bom? E glória a Deus por isso, né? Gente, quase fiz uma arte aqui hoje. Eu fui puxar a mesa que tá aqui atrás de mim, caiu tudo no chão. Caiu tudo, tem óleo aqui para tudo que é lado. Falei, o território aqui tá ungido mais ainda. Glória a Deus por isso. Onde as crianças ficam, então,
elas vão ser tomadas profeticamente pelo poder de Deus. Aleluia. Olha só. Quanto mais a gente busca viver na presença de Deus, mais as coisas do mundo vão deixando de pertencer a nós. E isso é muito real. Fazia um bom tempo que eu não ia em determinados ambientes, né? E essa semana eu recebi um convite de uma médica muito querida que cuida de mim já tem 4 anos. Eu vou dar esse testemunho para vocês, porque pode ser que vocês passem por isso, tá bom? Muito querida, né? Cuida de mim já tem 4 anos, então eu fui lá prestigiar esses 10 anos dela de clínica aqui na nossa cidade. Amo ela, é uma pessoa muito querida. Eu consegui 40 minutos estar lá. 40 minutinhos. Fui de todo o meu coração honrar a vida dela, mas foi o tempo que eu consegui permanecer. Que você entenda que quando o Senhor te chama de filho ou filha, amado, separado, a palavra separado, ela tem um poder muito grande. Que vocês tenham o discernimento espiritual de entender quando o Senhor pedir para vocês que tá bom, chega, né? Você deu a honra, mas eu quero você separado. Tá bom? Que vocês entendam que há tempo para todas as coisas, como a própria palavra nos traz. E a gente precisa de ter o amor de Cristo enraizado no nosso coração e a nossa mente cativa a Cristo para entender todos esses processos. E aí você começa a aprender que nós estamos aqui verdadeiramente para agradar o Senhor. Somente Ele. Por isso todos os dias nós devemos perguntar se o que nós estamos vivendo e fazendo está agradando a Deus. E eu comecei a fazer isso de um tempo para cá ainda mais intensivo. Tudo aquilo que eu faço, seja para o ministério, seja para a minha vida pessoal ou empresarial, eu sempre estou perguntando, o Senhor está se alegrando disso? Porque muitas vezes a gente se sente feliz por algo que a gente conseguiu fazer, e se a gente não vigiar, a gente vai achar que foi a gente que fez e que nós estamos fazendo para nos agradar. E não é só isso. Nós precisamos fazer para agradar a Deus. Por isso, aquele vídeo que eu postei ontem, quem viu, eu não sei se todos viram, né? Do céu, com aquela nuvem visivelmente, né? Com o desenho de um coração ali. Aquele dia eu voltava exatamente dessa médica. Eu estava voltando dela, muito feliz até. Eu estava muito feliz. E ali naquela alegria, o Espírito Santo me colocou para lembrar, porque eu estava sentindo aquela alegria, aquela gratidão, né? Qual era a raiz dela? E aí rapidamente eu me voltei para o Senhor e perguntei, o Senhor tem se alegrado disso que eu tenho feito? O Senhor tem se alegrado disso que eu acabei de fazer? Então quando eu entrei naquela rua que vem direto para minha casa, eu vi aquela resposta e eu entendi que sim, que o Senhor estava comigo em tudo que eu estava fazendo. É sobre isso. É sempre trazer o Pai. É sempre trazer o Senhor diante de tudo que você fizer. Tá bom? Vamos orar. Shalom Mi. Shalom Cine, né? Cine Marine. É isso? Shalom Jana. Saudade de você, viu, Jana? Shalom, shalom Milene. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidos e exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, Te damos graças. Te damos graças, Senhor meu Deus, porque nós somos dependentes do Senhor, nos rendemos diante da Tua majestade, do Teu poder, nos rendemos diante do Teu amor, amor que nos constrange,
amor que nos chama para mais perto, o amor que nos exorta quando necessário, que nos protege. Senhor meu Deus, eu apresento a vida de cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui nessa hora. Declaro bênçãos de prosperidade sobre a vida de todos. Eu cubro espiritualmente a vida de cada um dos que fazem parte desse ministério. Declaro que o Senhor derrama sobre todos o teu óleo, o óleo que é gerado no teu trono, o óleo que traz a todos eles a proteção, o discernimento, que traz o alinhamento, que traz a fome da tua palavra. Ah, Deus, eu declaro que todos os olhos caem as escamas agora. Caem as escamas dos olhos que traz a cegueira espiritual. Eu declaro que toda venda que está nos seus olhos agora está sendo retirada pelo poder do nome santo de Jesus Cristo. Eu declaro que você vai, nesse dia, olhar situações, pessoas, coisas, e o valor vai ser diferente. O valor da sua visão vai estar voltada para Cristo em tudo. Você vai colocar o valor devido em cada coisa, em cada situação, trazendo Cristo para o centro da tua vida. Jesus Cristo é o seu Senhor. Jesus é o seu Senhor. Não são coisas, nem pessoas, nem situações. Jesus é o centro da sua vida. Eu declaro isso no nome poderoso dele. Jesus, Jesus, Jesus. Eu amarro todo demônio do menor ao maior que está tentando influenciar a tua mente para não ouvir a palavra dessa manhã. Eu amarro todo demônio do menor ao maior que tentar trazer distração para você nessa hora. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem e uma voz de comando no mundo espiritual para que todo demônio do menor ao maior sejam amarrados agora e lançados no abismo pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Eu declaro que toda mentira cai da tua vida agora por terra. Todo espírito de mentira perde as forças agora da tua vida em nome de Jesus. Eu declaro que todo espírito de vergonha perde as forças agora, está sendo amarrado e lançado no abismo em nome de Jesus. Todo espírito de soberba, todo espírito de autossuficiência, eu te amarro agora. Pega a sua bagagem imunda agora e vai para o abismo pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Todo espírito de autocomiseração, sai agora dessa vida. Em nome de Jesus eu te amarro e te lanço no abismo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de miséria, todo espírito de falta de compaixão, eu te amarro agora e te lanço no abismo pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Todo espírito de vingança, todo espírito de raiva, de ódio, de manipulação, eu te amarro agora e te lanço no abismo pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Anjos do Senhor de guerra de alta patente, visita o lugar onde cada um está agora. Lança as aljavas de fogo por todo o ambiente, queimando, consumindo todo demônio, do menor ao maior, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que a unção do amor está no ambiente onde você está agora. Eu declaro que a unção da alegria toma todo o seu ser nessa hora, em nome de Jesus. E eu declaro que a paz que excede todo entendimento está na atmosfera onde você está agora, recebendo essa palavra e essa oração, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Pai, uma armadura de Efésios 6, lavada no sangue de Cristo. E eu declaro que essa armadura do topo da nossa cabeça, a sola dos nossos pés, nos blinda contra todo ataque do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Todo levante do diabo é para cair. Todas as vezes que Satanás se levantar, é para cair. E para cair, pro tombo cair, para ser alto. Quanto mais alto, maior o tombo. Quanto mais alto, maior o tombo. É isso que eu declaro pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a tua vida, nem contra a tua casa e nem contra a tua família. Enquanto você fizer parte desse ministério, eu estarei orando toda madrugada, em guerra pela tua vida. Em nome de Jesus.
Amém? Racantarabadachus. Vocês se preparem pela oração que nós vamos fazer contra os nossos inimigos. Vocês se preparem, porque eu já levantei ela na madrugada. E ao término do sétimo dia, que eu estou fazendo na madrugada, eu vou abrir a janela para fazer junto com vocês. Então vocês já peguem uma folha, um caderno, uma agenda e já começa a colocar ali o nome de todos os seus inimigos que você conhece, os que você sabe, porque os espirituais vai ser na guerra da oração, tá bom? E vai ser forte, se prepara. Nós vamos romper cadeias jamais imaginadas antes pelo poder do nome santo de Jesus Cristo e pelo poder do sangue do Cordeiro, tá bom? Já te aviso, já começa a escrever, provavelmente já vai ser na próxima semana, tá? Que já vai dar os 7 dias de oração que eu vou estar fazendo no secreto durante a madrugada, tá bom? Coloca água pra mim, por favor, Gil. Obrigada. Abre a sua Bíblia se você pode, para você ler junto comigo. Salmo 113 fala sobre um louvor a Deus pela sua bondade, o Deus exaltado que se inclina para cuidar. É assim que você vê o teu Pai? Como um Deus soberano sentado no trono que se levanta para cuidar de você, para pelejar por você, para guerrear por você? Eu vejo meu Pai assim. Eu o vejo de pé toda a madrugada, na guerra com todos nós. Esse salmo ele é um salmo de louvor que mostra 2 verdades para nós. Deus é infinitamente grande, mas também se importa com quem é pequeno e necessitado. Então ele está acima de tudo e de todos. Obrigada. Mas ele olha para baixo e age na vida de todos nós. Bonito, né? É muito lindo crer sem duvidar no que a palavra revela para nós todo o tempo. Ele está acima de tudo, mas ele olha para baixo, ele inclina os seus ouvidos para receber a nossa oração, o nosso clamor e agir na nossa vida. E o versículo 1 diz assim: Aleluia. Senhor, diz assim, aleluia. Servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado, agora e para sempre, desde o nascer até o pôr do sol. Que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Então entenda que esse salmo já começa trazendo aleluia. Aleluia, você está convidando todos os povos a louvar, todos a se renderem, todos a darem graça ao nome do Senhor, a louvar ao Senhor, agora e para sempre, como diz a palavra, do nascer ao pôr do sol. Então, ele não está só sugerindo aqui um louvor, né? Ele está convocando o povo para reconhecer quem Deus é. Salmista, ele está convocando o povo. Então, às vezes, nós esperamos algo extraordinário acontecer para louvar. Está errado. Tem que louvar antes de acontecer qualquer coisa. Nós louvamos porque nós amamos o Pai, porque nós confiamos nele. Por isso nós louvamos e nós deixamos o nosso coração se exaltar na presença de Deus. Nós louvamos porque ele é digno de receber o nosso louvor. Nós precisamos louvar o tempo todo. E aí o versículo 2 então traz para nós que ele deve ser louvado quando? Para sempre. Não deve ser só em um momento ou em outro, é para sempre, em todo o tempo. A adoração ela não deve ser por causa de uma ocasião, ela deve ser o tempo todo. E isso nos dá coragem, força e nos mantém firmes na fé. Entende? O nosso desafio diário é reconhecer quem Deus é todos os dias. Entende? E quando fala do nascer ao pôr do sol, o nascente então é onde o sol nasce e o poente é onde o sol se põe. O que significa isso? Você parou para pensar? Em toda parte, em todos os lugares que o sol alcança.
em todos os lugares. O sol, ele alcança todos os lugares. Não existe região onde Deus não deixa de ser o Senhor. É isso que significa. Deus é o Senhor em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as partes do mundo. A nossa vida com Deus, ela não é limitada. Ela não pode ser limitada só dentro de uma igreja ou só dentro de um espaço. Deus está em todos os lugares, em todos os lugares. Vocês viram a florzinha que eu falei que muitos arrancam porque vê ela como uma erva daninha? Vocês sabem que florzinha eu estou falando? É porque eu tirei a foto de tão perto, mas ela é pequenininha assim, gente. Desse tamanhozinho. Dá de monte na grama. E aí eu fui ver, eu falei, gente, como pode, né? Deixa eu tirar uma foto para ver isso aqui de perto, como que é esses pelinho dentro dela. Vocês viram como é o pelinho que a gente pensa que é um pelinho dentro dela? Coisa mais linda. Deus está ali também. Deus não é limitado, Ele está em toda a criação. E é lindo demais quando você para de correr um pouco para o mundo e começa a contemplar e adorar ao Senhor em toda a criação, nas coisas que Ele criou para que a gente pudesse ver. Quantos gostariam de não ser limitados? Limitados, eu estou falando. Quantos gostariam de não ser limitados pela visão? E são. E nós temos. Nós temos a nossa visão que pode nos permitir contemplar todas as cores e tudo aquilo que Deus criou. Então, não limite Deus dentro de uma igreja só. Ele não está só dentro da igreja. Ele está em você. E por onde você está, Ele se manifesta. Ele fala com você. Começa a buscar mais Deus na criação dele. No poder, no vento, na chuva que cai. Isso é adoração, sabia? Isso também é um louvor a Deus. A nossa vida com Deus, ela tem que ser livre. Nós precisamos viver a liberdade do Evangelho. Deus, ele deve ser reconhecido na nossa casa, na nossa igreja, nos negócios, nos trabalhos, no nosso trabalho, nas nossas decisões, em todo o tempo, na nossa rotina todinha. O Senhor, ele governa e ele está acima de tudo. Quando aqui diz o versículo 4 que ele está acima de tudo, o que você entende? Que ele é grande, a grandeza dele está acima de tudo, é grande demais. Ele é o governador e o comandante de tudo. Reis, presidente, né? Reis naquela época e presidente hoje, eles governam uma nação. Entende? Os governos, eles possuem uma autoridade limitada, mas tudo isso vem e vai. E Deus permanece. Ele é o Rei eterno. O governo dele não passa. Olha o versículo 5, o que diz. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Não há ninguém como ele. Em algumas Bíblias está como pergunta, em outras vem como uma afirmação. Ninguém reina acima de Deus. Ele reina acima de todas as coisas. Não existe outro como Deus. Ele é único. Ele reina nas alturas para mostrar a sua majestade e soberania. Esse versículo ele também confronta os idólatras. Ele confronta as nossas idolatrias. Às vezes nós podemos colocar no lugar de Deus tantas outras coisas. Tantas pessoas, dinheiro, sempre falo isso. Status, cargo, posição, relacionamento, trabalho, influência. Mas nenhum deles pode ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Esse lugar é dele, somente dele. Amém? E o versículo 6 diz que é uma continuação do 5, né? Mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Então, olha só. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo.
entende uma coisa. Deus está exaltado acima de tudo. Não deixa ninguém te enganar, com outras palavras. Mesmo Deus estando acima, Ele se inclina, Ele olha para baixo, Ele olha para nós. É igual um pai esperando um filho na saída da escola, que a criança vem toda vulnerável. Pai, o meu amiguinho fez isso. E o pai faz o quê? Acolhe, protege, dá segurança. O nosso Deus faz isso com a gente. Ele faz isso comigo e faz isso com você também. Entende que o que o versículo 6 traz para nós é a imagem de proximidade. Nós temos esse livre acesso. Jesus nos deu esse acesso ao Pai. Você tem o acesso livre para falar com Deus a hora que você quiser. Agora, se você tem essa dificuldade, se você tem dificuldade de falar com Deus, busque ajuda. Tem sempre um crente disposto e disponível para te ajudar. Um homem, uma mulher de Deus que pode te ajudar, que pode te ensinar, que pode te levar até lá. Quantas vezes eu atendo pessoas, né? Presencial ou de maneira online, que hoje muitos chamam como mentoria, né? Eu atendo as pessoas e as pessoas não sabem. Então eu levo elas lá e é tão lindo, tão maravilhoso. Eu chamo o Senhor Jesus com os anjos e nós entramos diante de Deus. E ali então aquela pessoa começa a orar e a conversar e a chorar. E é lindo, é um destravar, é um romper na área da oração. E é maravilhoso esse tempo. Uma vez que você aprende a acessar, nunca mais você quer deixar de acessar esse lugar. Por isso que diz que aquele que conhece o Santo dos Santos nunca mais quer viver em outro lugar. É uma verdade do Evangelho. O Deus que governa o universo não é indiferente ao que acontece com você. Ele te conhece nas suas menores particularidades, nas mínimas particularidades da sua vida. Então, talvez uma situação que pareça pequena demais para você, para Deus não é. Ele quer ouvir, Ele quer receber aquilo que você tem para falar. Entende? Não existe preocupação pequena demais para Deus. Ele quer ouvir todas as suas preocupações, porque Ele quer te libertar delas. Ele quer colocar o amor dele sobre você. Entende? O mesmo Deus que governa todas as nações, que governa esse mundo todinho, Ele observa cada lágrima que escorre dos seus olhos. Ele sabe de todas as suas necessidades e Ele ouve todas as suas orações sinceras. A grandeza de Deus nunca deixou Ele distante de nós. Nunca. Isso é uma mentira do diabo. É o diabo que põe essa mentira na mente das pessoas, falando que Deus é grande demais para te ouvir, que Deus é grande demais para se preocupar com o teu problema, que Deus tem outras coisas mais importantes para resolver do que o teu problema. Mentira do diabo. Eu amarro todo o demônio da mentira agora, do menor ao maior, e arranco todas essas flechas que ele lançou na tua mente, no teu coração, porque Deus não é distante, Ele está em você. Você só precisa aprender a acessar. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. O versículo 7 fala para nós que Ele livra os pobres da humilhação, não é? E que Ele também tira da miséria os necessitados. Então, em outras traduções está escrito assim, ó: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Entenda que no mundo antigo o pó e o lixo representam lugares de pobreza, abandono e humilhação. Até hoje, não é? Até hoje essas figuras representam isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Esse meu jejum é de Deus. É de Deus de verdade. Assim, é muito forte. É muito forte. Até o dia 18 eu sofri muito. Depois do dia 19, porque nós começamos dia 1º, né? Depois do dia 19 parece que fez assim, ó. Pum! Como se tivesse estampado alguma coisa
destravado, não sei qual seria a palavra. E aí eu comecei a receber de Deus uma energia, um empoderamento tão grande, que eu não sinto mais cansaço. Depois da oração da madrugada, que eu me sentia muito cansada, né? Porque eu fico das 3 às 6 acordado, eu me sentia muito cansada. E às 7 horas eu chegava aqui capengando. E depois, a partir do dia 19, deu um assim, um puff. Eu não durmo mais, não consigo. Eu não consigo dormir. Tá uma coisa assim, é sobrenatural o que tá acontecendo. Então eu entendo que isso é o empoderamento de Deus sobre a vida daquele que se entrega sem medo ao que Deus pede. Entende? Então eu tô compartilhando isso com vocês porque o Espírito de Deus me trouxe. Eu fui tomar o café aqui agora e a minha mente pensou, olha a mente humana, preciso de um café para me manter acordada. Não, não é para me manter acordada, é porque eu gosto do café. Hoje eu não preciso dele para isso. Hoje, dia 21, não preciso. Eu tô ligada, ligadona. Entende? Meu Deus, que vocês vivam tudo isso. Eu desejo que sobre vocês venham tudo isso que eu tô vivendo, porque é lindo demais, é bom demais. E os seus olhos vão se abrindo cada dia mais e você vai se sentindo mais próxima de Deus, exatamente como está dizendo a palavra aqui. Meu Deus, que poderoso. Aí você pode pensar, mas pastora, você não se sente cansada hora nenhuma? Sabe que hora que talvez me dá assim uma vontade de parar uns 30 minutinhos, logo depois do almoço? Que eu almoço, e aí talvez é um tempo em que almoço. Quem vê pensa que eu tô comendo um pratão, né? Claro que não. Uma cumbuquinha assim, ó, de um caldo, depende do que tem. Porque eu também nem tô conseguindo comer muito, entende? E a gente fica ligado, não consegue desligar. Então talvez depois do almoço. Mas se não, também vai direto. Então eu entendi que eu peguei uma chave do profeta Frederico. Hoje pastor Frederico, do Ministério da Global Fire. Nós estávamos na conferência e alguém perguntou assim para ele assim, profeta, né? Ele não tinha sido ungido ainda pastor. Falou assim, profeta, qual o segredo de tanta unção? Qual o segredo? Ele falou assim, durma o menor tempo que puder e coma o mínimo que puder. Aí eu fiquei pensando naquilo, falei, gente, mas eu gosto tanto de comer. Ó, quem vem aqui na célula sabe que eu gosto muito de comer. Gosto demais. E eu fiquei com aquilo. E eu sempre pensando humanamente, não tem como, eu adoro comer. Eu amo comer. Pão, então, adoro. Mas aí foi quando o Senhor começou a trazer. Agora pensa, se a gente humanamente ia pedir isso pra gente mesmo. Claro que não. Por acaso é você que pede para você deixar de comer? Claro que não, você quer comer. Por isso o viver em espírito é isso. É os pedidos de Deus que o teu corpo jamais pediria para você. Aí ontem eu tava falando com o pastor Gustavo, à noite, porque o Arthur tá lá, né? E aí ele falou assim, pastora, como que tá esse jejum? Me conta. Eu falei, tá bênção, tá tudo bem. A senhora não tá passando fome? Eu falei, claro que não. Não tô passando fome, eu tô comendo tudo que eu posso comer, né? E aí ele falou, mas e aí, agora tá... Eu falei, agora tá tudo bem. O que eu falei aqui pra vocês, que depois do dia 19 destampou alguma coisa que eu ainda não entendi o que é, vou pedir revelação. Ele falou, pastor, eu vou tomar coragem pra isso. Eu falei, toma porque é sobrenatural. Então, as pessoas que estão envolvidas, né, é natural que existe um amor entre todos, então existe essa preocupação. E eu tô bem, graças a Deus. Tá tudo bem, mas daqui 10 dias eu vou fazer um exame e eu vou compartilhando com vocês, tá? Vou fazer um exame de sangue pra ver se tá tudo bem, se não tá entrando em risco de anemia ou de qualquer desequilíbrio do corpo físico que a gente precisa repor através de vitamina, tá bom? Meu Deus, é Deus que pede isso. Você acha que eu vou pedir isso pra mim, gente? Claro que não, que eu vou pedir pra mim ficar só... E ontem, onde eu fui, vocês não têm noção do tamanho do banquete. Não, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. O tanto de comida que tinha lá. E o salgadinho que a Ju traz aqui no culto? Eu consagro tudo ao Senhor. Senhor, eu consagro a minha vontade de comer. A gente tem muito que aprender. Muito, muito.
A gente tem muito que entregar para o Senhor ainda. Muito. E Ele vai pedir cada vez mais. Porque é isso que Ele quer. Ele não quer meu coração na comida. Vocês acham que Ele quer meu coração lá? Claro que não. Por isso que Ele pediu esse que dói mais. Porque Ele falou, acha, sem açúcar, sem glúten, sem lactose, tá fácil demais para ela. Ela já descobriu tudo que ela pode comer. Ei, Deus maravilhoso. Isso é muito sério. Vamos voltar para a palavra. Não que isso não seja um ensino, né? Porque isso você está aprendendo que você pode ir um pouquinho mais. Você pode entregar um pouquinho mais para Deus. Tá bom? A imagem que nós temos do pó e do lixo representa lugar de pobreza, de abandono e de humilhação, não é? Que está falando aqui no versículo 7. Ele vai tirar os pobres da miséria. É isso que a palavra dele diz. Aqui o salmista apresenta Deus como aquele que vê pessoas esquecidas da sociedade. Aquelas pessoas que estão esquecidas, Deus não esquece. Deus vê todos, todos, todos. Entende? Ele pode levantar quem está caído, quando Ele quiser, aonde Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Quantos pastores, homens e mulheres de Deus a gente conhece que um dia já esteve nesse lugar, caído, na pobreza, humilhado, mendigando o pão. E Deus levantou. E hoje são grandes sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Então Deus, Ele não avalia as pessoas pelo lugar onde elas estão hoje. Ele conhece o coração de todos. Entende? Veja que uma pessoa pode estar vivendo um fracasso, uma rejeição, uma extrema necessidade, pode estar passando por humilhação ou por grandes perdas. Mas Deus, Ele consegue enxergar além da situação atual. O lugar onde você está agora não vai determinar aonde vai terminar a tua história. Porque a tua história, quem vai determinar é Deus. A última palavra quem dá é Ele. Amém? Meu Deus, meu Deus. É sobre isso, irmão. Deus nos cura para que a nossa cura cure outras pessoas. Nós não podemos curar ninguém se nós não somos curados. Se nós não temos um relacionamento saudável, nós não podemos ser exemplo de cura para relacionamentos destruídos. E Deus chama todos nós, todos os dias, para sermos curados em diversas áreas. Amém? Veja que, terminando aqui o versículo 9, diz que Deus faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz dando-lhe filhos. Aleluia! Aleluia! O Senhor está falando com pessoas aqui hoje. O Senhor está falando com aquelas que não têm filhos, nascidos do próprio ventre, mas que pode vir a ter tanto filho nascido pelo próprio ventre, como filhos que o Senhor concede, filhos espirituais. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Na cultura bíblica, a esterilidade frequentemente trazia profunda tristeza e até mesmo vergonha social. Aqui, o salmista mostra que Deus, Ele pode transformar a situação que Ele determinar. E aqui no caso, Deus está transformando uma situação considerada impossível. Eu já vi muitas mulheres, depois de receberem uma oração e se permitirem consagrar a vida a Cristo, depois da esterilidade, né, se tornar férteis e gerarem filhos. Esse é o poder de Deus. A Bíblia apresenta para nós Sara, Ana e Isabel como mulheres que tinham o ventre estéril e Deus fez fértil. Nós precisamos tomar posse de toda a verdade do Evangelho. Entende isso? Você precisa profetizar sobre a sua vida aquilo que você quer viver e lançar fora, através de palavras, tudo aquilo que você não quer viver mais, tudo aquilo que você não aceita mais. Além do sentido aqui da palavra, né,
do que o Evangelho nos traz, existe um princípio muito importante para nós. Deus é especialista em produzir vida onde parecia não haver possibilidade de vida, porque Ele é vida. Ele é a nossa fonte inesgotável de vida, de luz. Entende? Existem áreas que parecem estéreis na sua vida, não só falando agora de gerar filhos, mas áreas estéreis na sua vida, como por exemplo, projetos que não avançaram, projetos que você teve em pensamento, mas ele permaneceu ali, paralisado. Entende? Sonhos que morreram, relacionamentos que se quebraram, ministérios sem crescimento. Tudo isso é infértil. Entende? Situações sem saída. Mas não limita isso ao que você vê ou ao que você pensa, não. Nós temos que limitar, nós temos que colocar nos limites de Deus, que é o que não tem limite. Deus não tem limite. Para Ele tudo é possível. Nada é impossível para Deus. Nada. Então, se você tem um sonho que não foi, que não seguiu, um ministério que parou, um relacionamento que se quebrou, um projeto que está na gaveta, pega esse papel, entrega para o Senhor. Pega essa causa, entrega para o Senhor. Nós estamos diante de um tribunal durante 50 dias, entregando para o Senhor todas as nossas causas. E nós estamos abrangendo diversas áreas. Nesses últimos dias nós estamos intercedendo pela nação brasileira com força. Nós estamos intercedendo pela área sexual, que é um grande cativeiro onde muitas pessoas ficam presas por anos e anos por causa de traumas e de abusos. Entende? Entende uma coisa que esse salmo ele traz para você, que Deus está acima dos céus. É muito claro, mas Ele olha para baixo para te ver, para cuidar de você, para direcionar você diante daquilo que você precisa ser direcionado. Mas para isso você tem que abrir o teu coração, você tem que dar liberdade para o Senhor agir. Você não pode falar assim, eu te dou essa parte aqui, meu Deus, mas deixa que eu cuido dessa. Não, não é assim. Tem que dar tudo, tem que entregar tudo para o Senhor. Entende? Tem que deixar Ele cuidar de tudo, absolutamente tudo. Ó, vocês acham que eu não passo por guerra? Claro que eu passo. Só que eu saio rápido. Por quê? Porque eu conheço Deus. E eu sei quem eu sou. Entende? É aquele nível do Evangelho que diz assim, ó, submetam-se a Deus e o diabo fugirá de vós. Submeta-se a Deus, obedeçam a Deus, o diabo vai fugir de você. Ele pode até vir. Te dá uma passadinha lá para ver se tem alguma brecha. Ele pode até vir jogar um dardo. Só que quando você sabe quem você é e você tem relacionamento com Deus, você discerne rapidinho que é Ele. E Ele foge. Porque Ele vai falar, ixi, continua igual. Tá de pé aí na guerra. Não vou procurar outro. Não vou perder meu tempo aqui não, porque eu vou procurar outro, porque aqui permanece de pé. É assim que você tem que ficar. É assim que Deus quer que você fique. Entende? De pé. Com as armaduras pronta, reforçada. Esse lugar que é o teu lugar. Esse lugar que você tem que ficar. De maneira que o diabo foge de você. Eu orando de madrugada aqui, eu me levanto e falo, se você passar em cima da minha casa, você vai ser fulminado. Porque o fogo que eu tô gerando aqui vai te queimar. Então você desvia. Essa autoridade que você tem que ter. Essa autoridade. Entende? E lança fogo em volta da tua casa, e lança fogo na calçada, e fala, você não passa aqui não, porque se você passar, você vai ser fulminado. Entende? Eu fui mexer essa mesa aqui, ó, agora antes de começar, tinha um óleo ali, né? Esse aqui, ó. Ele tombou, a tampa saiu. O chão tá lavado de óleo aqui. Falei, diabo. Você queria quebrar meu vidro? Passei a mão no chão assim, ó, no óleo.
Passei no cabelo, passei na sola dos meus pés, passei na minha roupa. Falei, aonde eu entrar hoje eu te queimo. Pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Você vai ser fulminado pelo fogo consumidor de Deus. Em nome de Jesus. Ele que lute. Porque aonde eu entrar hoje eu vou determinar que eu vou tomar para o reino de Deus. Aonde a sola dos meus pés pisar hoje vai ser tomado para o governo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus e pelo poder do sangue do Cordeiro. É assim que você tem que se posicionar. Entende? É nessa autoridade. Porque se você não viver com essa autoridade, você está anulando a morte de Cristo na cruz. E você precisa ter essa autoridade. Sem duvidar. Porque se vier dúvida, não é de Deus. É o diabo lançando flecha de dúvida. Para você falar, ai, será? Que será o quê? Já declara que essa seta está caindo por terra em nome de Jesus. Entende? Isso é muito forte. Então, se Deus está acima dos céus e Ele se inclina para te ver, para cuidar de você, então Ele está alto. Ele é grande. Ele é grande, mas Ele é próximo. Ele está alto, mas Ele está próximo. Ele é poderoso, mas Ele é compassivo. Ele é soberano, mas Ele é atento às suas necessidades. Deus é atento a todas as nossas necessidades. E essa é uma das características mais lindas do nosso Deus na Bíblia. A sua grandeza não distancia Ele de nós. Essa é uma verdade que você precisa entender. Não distancia, pelo contrário, Ele usa a grandeza dele ao nosso favor. É isso. Quando você fala, Senhor, entra com providência, você está falando, usa a tua grandeza para agir em favor da minha vida, em favor da minha causa, em favor da causa do meu marido, das nossas finanças, dos meus filhos. Entende? Esse salmo, ele traz para nós que Deus deve ser louvado porque Ele é grande e soberano e incomparável. Esse é o nosso Deus. Mas também Ele nos coloca para olhar para os humildes. Nós precisamos olhar para aqueles que são vulneráveis, necessitados. Porque Deus pode usar a tua vida para ajudar esse a se levantar. Deus usa quem Ele quer ou Ele não usa ninguém, se Ele não quiser usar ninguém. Mas que você viva de maneira a ser um instrumento nas mãos de Deus para a vida das outras pessoas. Assim como um dia alguém me ajudou. Que você possa ajudar alguém. Eu tenho certeza que um dia alguém te ajudou a se levantar. E hoje você pode ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus não te ignora. Jamais Ele vai te ignorar. Se você entregar a sua vida para Ele. Se você entregar o teu coração e pedir para Ele escrever o teu nome no livro da vida. Porque no fim, o livro da vida vai ser consultado. E se o teu nome estiver lá, você vai herdar ao reino dos céus, como o Evangelho nos promete. Então viva hoje de maneira que o seu nome permaneça no livro da vida. E declara a Jesus que Ele é o único Senhor da tua vida. E que você vai viver de maneira que Ele vai comandar as coisas e não você. Amém? Deus te enxerga. Ele te vê. Aonde você estiver. Ele vê tudo o que você precisa. E Ele vai te trazer todas as possibilidades e as oportunidades para que você viva as promessas dEle. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais uma palavra, por mais um dia, por mais um tempo. Guarda uma coisa para você. Se você não consegue viver na autoridade do nome santo de Jesus Cristo para guerrear contra os demônios, você precisa conhecer mais a Deus. Porque se você não consegue, você não acredita na morte de Cristo na cruz. Você está invalidando o que Ele fez. Pensa nisso. Pensa nisso. Se levanta. Se levanta como guerreiro, como guerreira de Cristo. Chama Jesus para se levantar diante do trono, para interceder pela sua vida. Amém?
em nome de Jesus. É forte, meu Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o nosso amor ao Senhor. Declaramos a nossa dependência. Declaramos que nada somos sem o Senhor. Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida. Nos dê toda a direção, toda a visão, todas as forças que nós precisamos para tomar decisões, para nos assentarmos à mesa, para conversar. Que o Senhor nos dê a coragem, a direção, as palavras, principalmente a verdade. Nós colocamos o cinturão da verdade todo o tempo sobre nós. E nós queremos viver isso. Que toda hipocrisia caia por terra da nossa vida em nome de Jesus. Que toda palavra dita em vão perca as forças agora em nome de Jesus, Pai. Nós queremos declarar palavras cheias da Tua presença, palavras cheias do Teu poder. Nós queremos declarar palavras vivas do Evangelho. Nós queremos profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre o nosso ministério. Nós queremos profetizar palavras do Evangelho com poder e autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Meu Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada se o Senhor não estiver junto de nós. Eu trago diante do Senhor nessa hora, Pai, aqui diante do Teu trono, todos os nossos familiares que ainda não conhecem Cristo. Eu apresento diante do Senhor cada esposo, cada esposa, cada pai, cada mãe, cada filho e filha que ainda não Te conhecem, cada irmão, cada irmã, os cunhados, os sobrinhos, todos aqueles que estão no coração de cada um de nós, eu trago nessa hora, Pai, na Tua presença. Nós vimos hoje que a Tua palavra nos mostra que daí da onde o Senhor está, o Senhor olha para baixo e vê cada um desses que nós estamos apresentando ao Senhor. Somos tão pequenos diante da Tua grandeza, Pai, mas nós não duvidamos de quem o Senhor é. Por isso nós Te pedimos, Pai, envia o Teu Espírito Santo para tocar o coração de cada um desses que nós trazemos diante do Senhor, para que eles conheçam Jesus Cristo, para que eles vivam desse amor, para que eles vivam a verdade, para que eles abandonem os vícios desse mundo, para que eles entendam que todos os prazeres desse mundo são em vão, passageiros, que não vale a pena. Que eles despertem para a verdade do Evangelho, que toda cegueira espiritual caia dos olhos deles e que eles venham a ver o amor e a luz que resplandece através da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, pelo alimento da manhã na nossa vida. Eu declaro, Pai, que do mesmo amor e da paz que eu sinto nessa hora, está sobre todos que estão aqui Te ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro um tempo de amor, de paz, de sabedoria e principalmente de discernimento espiritual e mansidão. Que diante de todas as dificuldades e os obstáculos desse dia, todos nós possamos nos lembrar quem somos e quem é o Deus que nos protege. Aleluia! Aleluia! Jesus já venceu a morte. Sabemos que a maldade dessa terra é só por um tempo limitado e que a vitória é nossa, porque nós estamos com Cristo Jesus. Assim eu oro e declaro, Senhor Deus, selando com o sangue do Cordeiro essa oração, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia! Obrigado, meu Deus, que coisa linda. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém, amém e amém. Amo cada um de vocês. Tenham um dia lindo, abençoado, um trabalho próspero para quem está saindo para trabalhar agora, né? Para quem está chegando no trabalho. Tenha um dia próspero de trabalho, que você tenha um dia com olhos de águia, vendo tudo aquilo que precisa ser feito, tá bom? E quando vier a dificuldade, olha para tudo e fala, vai passar, eu sei que vai.
não vai me faltar o pão de cada dia. Amém? Jamais vai faltar. Deus é um Deus infinitamente maior. Tá bom? Amo vocês, recebam o meu abraço, meu amor. Vou continuar orando por vocês toda madrugada, porque eu desejo que vocês vivam essa transformação, não só com vocês, mas na família de vocês. Tá bom? Em nome de Jesus, mantenham firmes no propósito, no jejum, na presença. Olhe com um pouco mais de paciência para os seus filhos hoje. Olhe com um pouco mais de paciência para o seu esposo, para a sua esposa. Reconheça o quanto eles têm se esforçado. Reconheça o quanto eles têm feito, mesmo com algumas imperfeições, alguns defeitos. Entrega tudo ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Eu sinto que a minha família vai viver um grande milagre. E eu vou glorificar o nome do Senhor até o último suspiro da minha vida. Já glorifico. Se eu partir hoje, partirei glorificando ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Mas eu creio que esse grande milagre é testemunho para fortalecer outras famílias, para que não parem, para que não desistam. Porque Deus nunca desiste de você, então você também não pode desistir dele, tá bom? E não permita que algo que aconteça que você antes olhava como ruim estrague o seu dia, não é? Eu poderia ter ficado brava comigo mesma porque eu derramei um montão de óleo no chão. Só que não, rapidamente eu me levantei com bravura de soldada. Passei a mão no óleo e passei em mim toda. Eu falei, aonde eu for hoje, pela autoridade do nome de Jesus, ainda mais eu vou tomar o território. É assim que você tem que viver. Não deixa nada estragar o seu dia. Nada. Tá bom? Amo vocês. Ó, Deus abençoe. Um final de semana lindo, abençoado. Em nome de Jesus. Até segunda. Tchau.